16 de julho de 1945, Alamogordo, Novo México. Nascia a era atômica. Esta é a história de um filho esquecido do otimismo da época inicial do poder atômico. Como antes da corrida espacial dos anos 60, a América e a Rússia investiram bilhões em mais uma disputa tecnológica, a construção de uma aeronave gigantesca e movida a energia nuclear. Uma aeronave tão fantástica que poderia permanecer em voo ininterrupto durante meses. Livre de vínculos com a Terra e com bases vulneráveis, ela seria a derradeira máquina do juízo final. Aviões que nunca voaram. O bombardeiro atômico. Hoje, a energia atômica é vista com desconfiança, até mesmo temida. Mas por um tempo, logo após a Segunda Guerra Mundial, as coisas eram diferentes. O público americano foi tomado de uma alegre nucleomania. Logo, a eletricidade seria barata demais para se medir. Haveria carros, trens, helicópteros e cargueiros movidos a energia atômica. Well, the public perception about nuclear power, right after the war and for probably 20 years thereafter, was very positive. People talked about it coming very soon, and they talked about power too cheap to meter and other optimistic remarks like that. Some people talked about using it everywhere, you know, for transportation of all kinds. There was even a scheme, totally mad from today's perspective, to detonate atomic bombs over the North and South Pole to melt the ice, give the world a warmer climate. E haveria aeroplanos movidos a energia atômica. Já em 1942, Enrico Fermi e seus sócios no projeto Manhattan, que construíam a primeira bomba atômica, tinham discutido a perspectiva de usar energia atômica para dar propulsão a uma aeronave. A grande vantagem que a energia nuclear poderia dar era uma autonomia quase ilimitada. Em 1950, o reabastecimento em voo ainda não havia sido aperfeiçoado, embora experiências feitas pela Inglaterra no período entre as guerras tivessem mostrado que a tecnologia de transferir combustível entre dois aviões em voo era perfeitamente viável. Mas na era anterior ao jato, levar uma carga de gasolina que valesse a pena para transferir para outro avião era um projeto impraticável. Now, the British had actually done some limited experiments in flight refueling before the war, but what they'd found was that you could not transfer significant amount of fuel to make a real difference in the range. Não houve reabastecimento em voo na Segunda Guerra Mundial. Os B-17 e os B-24 americanos, que operaram sobre a Alemanha, foram massacrados porque as escoltas dos caças, com sua pouca autonomia, não podiam acompanhá-los em voo. Só com os caças como o Mustang, especialmente equipados com tanques de combustível maiores, os bombardeiros à luz do dia puderam ser realizados sem perdas enormes sobre a Alemanha nazista. O raio de alcance dos aviões era uma preocupação constante para as Forças Armadas Americanas. Em 1937, a Divisão Aérea do Exército designou o Lockheed P-38 como o interceptador de caça de longo alcance para operar sobre tudo no Pacífico. Quando entrou em ação em 1941, o P-38 tinha uma autonomia de 700 quilômetros. America had to fight wars like no one else. They had to fight over the Pacific. That meant it needed aircraft with immense range. They also had to fly safely. A single-engine fighter was at risk. If the engine stopped, the plane went down into the sea. You needed two engines. So that meant an airplane, fast, safe, twin-engined. That was the P-38. Em 1944, a Força Aérea apresentou a Super Fortaleza B-29, uma aeronave com autonomia de 4.500 quilômetros, capaz de bombardear o Japão decolando das bases em ilhas no centro do Pacífico. A Segunda Guerra Mundial também viu o desenvolvimento da tecnologia que resolveria alguns dos problemas da aviação civil americana do pré-guerra. Motores e estruturas maiores e mais eficientes permitiriam que os aviões civis, pela primeira vez, atravessassem os oceanos sem parar para reabastecer.
Todos esses desenvolvimentos pareciam anunciar uma nova era em que tudo era possível. Mas esses planos foram influenciados por uma série de novos problemas e desafios. A Guerra Fria, embora apenas no início, passaria a dominar o pensamento estratégico americano nas décadas seguintes. A América precisava de um bombardeiro para atingir alvos dentro da Rússia soviética. Um bombardeiro com um alcance de dezenas de milhares de quilômetros. A resposta surgiu com um tipo de motor radicalmente novo. In 1946, under the leadership of General Curtis LeMay, the United States Air Force set up a program called NEPA, which stands for the Nuclear Energy Propulsion of Aircraft. This was to oversee the possibilities of designing and building a bomber that would be a nuclear-powered bomber. Assim como o P-38 e o B-29 tinham fornecido os meios para enfrentar o Japão no Pacífico, um bombardeiro movido à energia nuclear parecia ser ideal para qualquer possível conflito com a Rússia. The number one advantage, and really any other advantages derived from it, was the fact that they imagined that the flight duration could be greatly extended, almost indefinite. Em um ano, foi iniciado o trabalho no projeto de uma das plataformas de guerra mais impressionantes já propostas, um bombardeiro atômico. Estamos que nunca voaram. Em 1948, o chefe do recém-criado Comando Aéreo Estratégico era o general Curtis E. LeMay. Ele comandara o ataque dos B-29 contra o Japão no Pacífico. LeMay tinha fama de ser adepto do confronto com um intransigente. Well, he was a general who really didn't particularly care for civilians. He was a fighting general from World War II. He had commanded bombing attacks in both Europe and in Japan. So he was a World War general with the kind of attitudes you would expect in a successful general from that period. LeMay buscava um bombardeiro para enfrentar a nova ameaça soviética que fosse movido por motores nucleares e capaz de se manter no ar indefinidamente. Seria a principal arma da América em qualquer guerra mundial futura. In military terms, setting it in the right historical context, this was a great idea, because what it meant was that you could build a bomber that was not constrained by the amount of fuel it carried. So you could have a nuclear bomber, nuclear-powered, carrying nuclear weapons, airborne, all the time, watching and waiting for the enemy. Mas havia alguém que não confiava em LeMay e na Força Aérea, o presidente Harry Truman. President Truman was very worried about leaving this awesome power of the atom solely in the hands of the military. So he created a civilian body, the Atomic Energy Commission, the AEC, responsible directly to himself in the office of the president. And this would control all nuclear research, it would control the nuclear reactors, and this really annoyed the generals, it would keep under lock and key the atomic bombs. A comissão identificou uma série de usos para uma aeronave movida à energia atômica. Primeiro, um bombardeiro de grande autonomia de voo. Teoricamente, a energia de um reator nuclear permitiria que a aeronave voasse durante meses sem reabastecer, usando apenas minúsculas quantidades de urânio. Outra possibilidade era o hidroavião. The Atomic Energy Commission's pet team of academics at MIT thought that one of the prime candidates for a nuclear-powered aircraft was a passenger flying boat. In those days, air traffic was still very underdeveloped, and there weren't that many big airfields could take passenger planes. So flying port to port was quite a good idea. Also, an atomic reactor in an aircraft was quite heavy, and a flying boat was big enough to carry it. So that looked like a good bet. De fato, antes da era do jato, o hidroavião parecia a aeronave mais promissora para a aviação civil de longa distância. O projeto também permitia que mais passageiros fossem transportados e com grande conforto. O milionário Howard Hughes construiu Spruce Goose para transportar passageiros através do Atlântico sem escala.
Inglaterra, Sanders Rowe estava construindo o elegante hidroavião Princess. Era destinado para o florescente mercado de transatlânticos. They were developing a docking system. In fact, that was in use at Southampton, so you no longer were taken out to your flying boat in motorboats. You'd walked aboard it from docks, and there would have been docks at either end. Drive the aeroplane in, tie it up, and then walk ashore. O Princess foi uma das maiores aeronaves já construídas. Well, it was a double-decker, so we had upper and lower decks. We had provision for cocktail bars and all the rest of it, and double-berth cabins. It was definitely going to be an upmarket luxury way of crossing the Atlantic in about 7.5 hours. Hidroavião movido a energia nuclear poderia ter outros usos. A energia atômica também estava sendo desenvolvida para uma nova geração de submarinos que podiam se ocultar durante meses sob a superfície. Hidroaviões com motores atômicos poderiam ser usados para caçá-los. Setembro de 1949. Um solitário bombardeiro de reconhecimento B-29 recolheu amostras de material radioativo sobre a União Soviética. A Rússia tinha entrado para o clube nuclear. No ano seguinte, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. A Guerra Fria se intensificara. Esses eventos aceleraram o plano de um bombardeiro americano movido a energia nuclear. The Congressional Joint Committee on Atomic Energy was very much in favor of going ahead with promoting and going ahead with the nuclear bomber. The Atomic Energy Commission itself also was. They developed eventually a special subdivision which did that work. And within the Department of Defense, the Department of the Air Force, there were a lot of great hopes for the nuclear airplane. Em 1951, a Comissão de Energia Atômica encomendou a produção da primeira aeronave experimental movida a energia nuclear. The designated aim, as stated in 1951, was to produce 2 flying test beds, so 2 flying nuclear-powered aircraft by 1957. And the program started with a series of testing the shielding requirements for the crew. The major issue was how to protect the pilot and crew from the effects of radiation coming from the reactor. One solution that was seriously canvassed was only using older crew to fly the aircraft. The theory being that they would be irradiated to some degree anyway, but if they were beyond child-rearing age, then it wouldn't matter so much. You had to use all these tricks, like base it on uninhabited islands and things like that. Use old men for the pilots, so that the effect of radiation on the gene, on the sperm would not get into children. They were going to have pilots, they called them the NEPA man. Para obter experiência em blindagem contra a radiação, decidiu-se construir um reator para voo antes que os motores atômicos ficassem prontos. Well, they were talking about special aircraft because nobody knew how much it was going to weigh, but it looked like it was going to weigh an awful lot. A Força Aérea voltou sua atenção para sua maior aeronave, o poderoso bombardeiro Convair B-36. Era o maior bombardeiro americano já construído. Tinha envergadura de asa de 70 metros e autonomia de 13.000 quilômetros. No início, o B-36 era movido por 6 motores a hélice convencionais, mas em versões posteriores foram adicionados 4 motores a jato para dar velocidade e possibilidade de carga, fazendo surgir a frase 6 girando e 4 queimando. Os tripulantes chamavam-no de o sobretudo de alumínio. The B-36 for the first time gave the American Air Force the capacity of what we now call global reach, global power. That is, that you can reach anywhere in the world with a bomber and influence events there through bombing. Em 1953, um bombardeiro B-36 comum foi selecionado como aeronave de teste para o programa do bombardeiro atômico. Foi modificado para transportar um pequeno reator no compartimento de bombas na parte de trás. O reator não era conectado aos motores. Um novo espaço no nariz abrigava um compartimento blindado de 12 toneladas de chumbo e borracha para 5 tripulantes.